Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma modelagem orgânica no Maya. Vamos fazer a construção de um crânio humano e escolhemos um crânio justamente por ele ser mais simples de modelar. Ele é a estrutura básica de uma pessoa, mas ele não tem nariz, não tem orelhas, não tem olhos com muito detalhe, cílios, cabelos. Então para começar a modelagem orgânica ele é ideal. Ele tem mais ou menos as formas do ser humano, as curvas, mas não é tão detalhado. A gente vai se preocupar muito em fazer a edge loop correta e fazer um loop certinho em formato do olho, em formato da boca, para que numa posterior animação a gente possa fazer um movimento legal. A animação a gente não vai se preocupar agora em fazê-la agora, mas vamos nos preocupar com os requisitos que precisa, que é a edge loop. Bom, para começar essa modelagem, então a gente precisa de uma referência legal. Então eu tenho aqui referência desses dois crânios, lá do site www.the-blueprint.com, onde a gente tem vários blueprints e modelos para desenho de personagens e objetos, várias coisas. Uma verificação legal e super importante da gente fazer, então, com esses dois arquivos que eu tenho, é botar no Photoshop, e eu já adiantei o serviço, para ver se a imagem de lado bate com a imagem de frente. Se não bater, a gente vai ter problemas na nossa modelagem, porque as coisas não vão se acertar. Eu vou fazer uma modelagem num lado, no outro não vai dar certo. Então aqui bate queixo com queixo, cabeça com cabeça, início do olho com o início do outro, fim, nariz, beleza. Desenho super bem feito, tranquilo pra gente modelar. Outra verificação super importante é o tamanho deste arquivo. Por que o tamanho do arquivo é importante? Porque eu preciso de uma proporção lá no Maya. Então se eu botar um objeto super desproporcional, vai ficar estranho, vai ficar uma coisa achatada. Eu já medi o tamanho desse arquivo e coloquei o nome aqui. Um é 211 por 290, um é 279 por 290. Bom, vamos ao Maya então. Com essas duas medidas que eu passei, vou começar aqui a modelagem a partir de um plano. Eu vou fazer um plano aqui. Antes de qualquer coisa, vou marcar as duas opções de shade e de ver as linhas, as edges nesse shade. E vou já colocar esse plano no tamanho certo que eu preciso. Vou abrir aquele menuzinho do meio aqui, aliás, o da esquerda, bem importante, para a gente ver os detalhes do nosso objeto. Esse primeiro à direita. Vou selecionar o meu plano com a ferramenta de seleção. E vai aparecer aqui Polyplane. Abrir isso e é aqui onde eu vou colocar os tamanhos. Bom, uma das caveiras tinha 211 por 290. Um dos arquivos. Posso colocar aqui 211 e aqui 290, mas eu não preciso colocar o tamanho exato, eu preciso colocar uma proporção exata. Então eu posso colocar desde 2.11 por 2.90 ou 21.1 por 29.0, tanto faz, desde que esteja na proporção, para a gente não perder as medidas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 21.1, não trabalhar com vírgula no Maya, quem não entende direito. Então, 21.1 por 29.0. Certo? Esse é o meu primeiro plano. Já vou colocar ele na horizontal, na vertical, aliás. Então, dei uma giradinha. Vou completar com o giro aqui no eixo correto. Beleza. E vou fazer outro plano. Posso duplicar esse, Cristiano? Não, não pode. Se eu duplicar o plano, ele vai manter os parâmetros de medida do anterior e vai complicar a nossa vida. Então eu vou fazer outro plano. Nada mais seguro que fazer outro plano para não complicar minha vida. E vou aqui embaixo abrir Polyplane e vou colocar os tamanhos, que nessa caveira é 27.9 por 29.0. Beleza. Vou girar agora. Completo o giro aqui pelo eixo correto, 90 graus, e vou posicionar os dois mais ou menos assim, quase grudando um com o outro. Opa, girei errado. A altura dele tem que girar assim. Importante que você tem que bater fim de um com fim de outro. Tá aqui agora correto. Aqui vai a caveira de frente, aqui vai a caveira de lado. Pelo amor de Deus, não confundir, colocar o arquivo mais largo aqui e o mais fininho aqui. Visualmente vocês vão perceber a confusão. Bom, antes de mais nada, então vou tirar essa gradezinha que está me atrapalhando. Gradezinha eu tiro aqui, ó, nesse botãozinho, sumiu.
Vamos lá, vamos botar as caveiras aqui. Window, Rendering Editor, e a gente vai abrir o Hypershade, terceira opção aqui, que é o nosso editor de materiais aqui do Maya. Hypershade, alô? Ah, agora foi. Então, para colocar o Hypershade eu preciso de um Lambert ou de qualquer slot de material. Existem vários tipos de slot, o Lambert é o mais simples de todos. Então, dei um cliquezinho aqui em Lambert e ele abriu aqui embaixo. Relembrando, em cima é a biblioteca de materiais e embaixo é a área de trabalho onde eu vou mexer nos objetos que eu preciso. Os materiais que eu preciso, aliás. Vou dar 2 cliques nesse Lambert aqui e aqui ao lado ele vai abrir as opções desse Lambert. Ó. Então eu vou dizer que ao invés de uma cor, aonde eu colocaria a cor, eu não quero cor, eu quero esse botãozinho ao lado aqui, que é uma textura. Que é um material que eu vou pedir uma textura de arquivo, baseado num arquivo. E olha só, o que acontece? Quando a gente faz isso, ele aqui embaixo abre 3 opções. Ó. Até vou organizá-las melhorzinho aqui. Essa caixinha primeira, ela fala do material. A segunda caixinha fala do arquivo. E a terceira caixinha das configurações desse arquivo. Vou entrar na segunda, que fala do arquivo. Vou procurar aqui embaixo o botãozinho da pastinha, onde eu vou escolher o arquivo. O meu, no caso, está no desktop. Numa pasta chamada crânio. E aqui eu vou escolher o primeiro crânio. Beleza, tá ele aqui. Já vou criar um material pro segundo crânio, outro Lambert. Para não confundir, vou colocar ele aqui embaixo. 2 cliques, abriu a configuração à direita. Color de novo. De novo, File. Deixa eu organizar direitinho as opções do material. Lembrando, material, arquivo, configurações do arquivo. Eu vou no arquivo, na pastinha amarela, vou escolher o outro crânio, que é esse aqui. Tenho meus 2 crânios, beleza. O que eu vou fazer? Vou aplicar. Então eu vou escolher aqui esse primeiro plano e vou aplicar o de cima, o material de cima, clicando com o botão direito sobre o material e Assign Material to Selection. Pá, Cristiano, não deu certo, não apareceu. Na verdade, a gente tem que lembrar que o Maya, para poupar a memória, ele não coloca texturas. Não aparece textura se tu não pede para ele. Então aqui em cima, nesse botãozinho, a bolinha quadriculada, eu clico e a textura aparece. Minha textura está errada. Não esquenta, a gente vai arrumar logo. Vamos no outro plano. Botão direito sobre o arquivo. Assign Material to Selection. Meu Deus, está muito errado. Não esquenta, já arrumamos. Bueno. Vou fechar o Hypershade, não me serve mais. Vou pegar o primeiro plano e vou acertar a textura. A primeira coisa que eu vou fazer é vir em Edit UVs e dar um Normalize. O que o Normalize faz? Ele adapta a textura ao objeto. Vamos fazer em um e vamos fazer no outro. Beleza. Está adaptadinho, direitinho aqui. Só confirmar o tamanho aqui. Beleza. Agora vamos a esse aqui. Normalize, só que a caveira está girada. Está invertida. Então eu vou no Edit UVs e vou dar um Rotate. Vou no Edit UVs e dar um Rotate novo. Poderia abrir aqui ao lado e pedir um Rotate de 180 graus, mas não me custa clicar 2 vezes e está certinho aqui. Bom, está pronto para começar o meu trabalho. Por garantia, eu vou salvar isso aqui lá na minha pastinha, onde estão os arquivos mesmo. Salvando uma vez, a gente não se preocupa, pode continuar. Bom, vou começar meu trabalho, eu só vou inverter a posição dos meus objetos para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Tranquilo.